Amigos queridos, é muito bom podermos nos reunir online, cada um no seu espaço, mas para refletirmos juntos sobre as mensagens de Jesus que nos chegam por esse livro tão importante para todos nós, que é o Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel é um grande aliado nosso porque nos ajuda a aprender, a refletir sobre as situações de uso diário. Então a mensagem que nos cabe hoje é propriedade, muito propícia para esse momento de dificuldades, de guerras, de apegos materiais que vivemos hoje em dia na humanidade. Traz uma passagem de Mateus 19:22 que diz o seguinte: E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. É uma passagem onde Jesus fala para um rapaz que ele deveria se desfazer dos bens materiais. Bom, mas é importante a gente entender que era o convite, o desfazer das propriedades, é no sentido de desapegar, não apego excessivo, não é para jogar fora ou para dar todas as suas propriedades, mas é o desapego excessivo das propriedades, dos elementos materiais e colocá-lo ao serviço do bem, ao serviço do próximo. Vamos ver o que nos diz Emmanuel. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir, ou seja, é a ganância, a posse, a soberba. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidada. Não, apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras, ou seja, as posses são efêmeras. Tudo que está na matéria vai um dia desaparecer. E nós, quando saímos da Terra, não levamos absolutamente nada da matéria. Até o nosso corpo material fica aqui. Levamos sim aquilo que a gente adquiriu pelas vias do coração. Aquilo que o nosso espírito cresceu. Isso a gente leva e ninguém nos tira. Continua Emmanuel. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Então, amigos, os bens terrenos não tem problema. A riqueza não é errado ser rico, ter posse, ter dinheiro, seja muito pouco. Depende o bom uso que dela possamos fazer. Através da geração de empregos, atender a quem precisa. Depende dos atos concretos que a criatura executa a partir daqueles bens materiais que ela tem. Mas não só isso, doando o seu tempo também, fazendo a caridade, a material, a espiritual. E a gente não pode esquecer que a riqueza é um importante gerador de progresso. Porque as pesquisas, os estudos, a evolução da humanidade, também dependemos da parte de propriedades, porque estamos na matéria. Mas, lembrando novamente, temos que ter cuidado com o uso da matéria que fazemos, em todos os sentidos. Né? O apego excessivo, a quantidade de posses e não compartilhar, não ajudar os outros com aquilo que eu tenho em demasia, me deixa um pouco mais fechado em mim mesmo, me deixa um pouco mais egoísta
me deixa um pouco mais preocupada apenas com o meu mundo. E Emmanuel nos ensina sempre a refletir para que possamos evoluir, sermos melhores hoje do que fomos ontem. Então Emmanuel continua: o homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como seja criaturas, paisagens e bens transitórios, pertencem a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Então, amigos, o apego ao bem material, a matéria, tudo que está na matéria nos é emprestado por um tempo. Quando cultivamos valores, quando cultivamos bons pensamentos, quando agimos, quando botamos o amor em ação, consequentemente nos ligamos ao alto, temos mais elementos para nos enriquecer a nós mesmos. Por mais que façamos caridade, quem mais lucra somos nós. Essa caridade seja feita pelo mais fundo do seu ser, não para aparecer, não por obrigação, mas aquela que já fala fundo do coração. Por isso se chama amor em ação. E essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei de uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e tristeza, como aconteceu ao jovem do ensinamento de Jesus. Então, amigos, a riqueza é uma prova muito grande, mas é uma prova para ver a nossa possibilidade de desapego, a nossa possibilidade de evolução, a nossa possibilidade de compartilhamento, de fazer caridade. Jesus não falou para vender tudo, mas sim para ajudar, colocar os bens a serviço dos outros, doando, ajudando, né? E não um obstáculo à prática da caridade. E isso também no Evangelho está presente com aquela passagem que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso aí não quer dizer que o rico não vá para o reino de Deus, mas Jesus está nos ensinando da importância de nos esforçarmos para aprendermos o amor em ação, para aprendermos a nos doar, seja o pouco ou seja o muito que tenhamos, seja aquele tempo, seja uma palavra amiga, um auxílio material, uma disposição do nosso tempo para ouvir, para auxiliar, para envolver o outro carinhosamente. Então, amigo, em geral, as provas de riqueza são muitas vezes mais difíceis do que a pobreza, porque às vezes os indivíduos se perdem em demasia com orgulho, soberba, e não pensam naqueles em tempos de tantas aflições que nós vivemos hoje, e tantas vezes o que sobra na mesa, o que sobra no dia a dia, às vezes que é desperdiçado, serve para alimentar tantas outras pessoas. Então vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos todos aqui neste momento, refletindo sobre uma situação que vivemos cotidianamente. Pode ser que nós não próprios, mas cada um tem alguma coisa para dar. Acho que essa mensagem tem que ser entendida um pouco além de ter muito ou pouco dinheiro, mas aquele que possa se abrir para sentir as necessidades do outro,
e procurar atender com aquilo que Ele tem de melhor. Por mais que agora estejamos vivendo períodos difíceis de guerra, mas cada um pode fazer o seu cadinho no seu lugar onde ele está vivendo. Não podemos interferir lá na guerra, lá distante, em outros países, mas podemos sim olhar para os nossos irmãos nos lugares aonde vivemos. E temos muitas necessidades aonde estamos vivendo. Para encerrar, uma passagem muito linda que está no Evangelho que diz o seguinte: Deus quer que floresçamos aonde estamos plantados. E aqui, onde estamos plantados, que podemos fazer a nossa parte para um mundo melhor, com menos ganância e, consequentemente, colocando o amor em ação para o bem de todos. Que o Fabiano de Cristo fique nos corações de todos, hoje e sempre. Que assim seja.